E a gente volta a conversar com o Lorival Santana. Lorival, conta pra gente quais são os principais pontos de divergência que a gente tem neste momento nessas negociações, tentando adiantar um pouco aí o que a gente vai ver pela frente. Bem-vindo de volta. Bem, os 4 principais pontos são a questão territorial, né? A Rússia exige que a Ucrânia aceite a anexação dessas 4 regiões, Zaporíжья, Kherson, Donetsk e Lugansk, que a Rússia não ocupa totalmente, ocupa só parcialmente. A Rússia quer uma redução drástica das forças armadas ucranianas e que ela não receba ajuda externa. A Rússia quer a garantia de que a Ucrânia não entrará na OTAN. E existe também a questão da usina nuclear de Zaporíжья, que é a maior da Europa e que hoje é controlada pela Rússia e é considerada um risco para a Europa e para a Ucrânia. O que já avançou? Na reunião recente na Alemanha, aparentemente, segundo fontes americanas, os Estados Unidos ofereceram à Ucrânia garantias de segurança equivalentes ao artigo 5 da OTAN, que significa defesa mútua, né? Se a Ucrânia continuasse sendo agredida pela Rússia depois de um acordo de cessar-fogo, a OTAN e os Estados Unidos, junto com a OTAN, os Estados Unidos são parte da OTAN, defenderiam a Ucrânia contra a Rússia. Esse é um passo importante para a Ucrânia, resta ver se a Rússia aceitará essa condição, é provável que não. Nas questões territoriais não houve avanços, a Ucrânia não aceita que a Rússia passe a ocupar territórios que ela não conseguiu conquistar militarmente, territórios ucranianos, que a Rússia não conseguiu ocupar militarmente. A questão de Zaporíжья também, da usina nuclear, não foi resolvida. Os russos também estão incomodados com a redução do exército ucraniano oferecida pela Ucrânia. Os russos queriam que fosse reduzido os atuais 1 milhão de soldados ucranianos para 600 mil. A Ucrânia ofereceu 800 mil. E os russos argumentam que, como assim, se antes da guerra ela tinha só 200 mil? Mas existe uma outra questão, outras questões de fundo também, né, que são a realização de eleições, né, o Zelensky já aceitou a realização de eleições, mas a Rússia teria de oferecer um cessar-fogo onde o Putin disse que faria isso, então precisaria consolidar esse acordo. O Zelensky falou de fazer um referendo para ver se os ucranianos aceitam a entrega de territórios. Ele sabe que a opinião pública ucraniana é contra isso. E o Putin fez uma declaração na quinta-feira em que ele usou o termo recuperar todas as terras russas originais. E esse é um termo usado desde o Império Russo, que significa toda a Ucrânia, porque significa o principado chamado de Rus de Kiev, que foi fundado no século IX, e Moscou só surgiria como um povoado no século XII. Então, o Putin mantém a sua percepção de que a Ucrânia não é um Estado soberano, de que a Ucrânia pertence historicamente à Rússia. E esse é um conceito que os ucranianos não aceitam. Então, para te responder, talvez o maior progresso tenha sido essa questão da oferta de segurança americana para a Ucrânia, mas eu duvido que a Rússia aceitará isso, porque se é equivalente à mesma segurança oferecida pela OTAN, isso é algo que a Rússia rejeita.